Bom dia, amigos negacionistas. Olha, não precisa ser genial, jornalista, cientista político, sociólogo, nem tampouco ter estudado em Harvard ou na USP, aqui em São Paulo, Brasil, para você entender qual é o grande jogo, qual é a grande necessidade de desmoralizar o nosso atual governo. Porque, afinal de contas, eu com 43 anos nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada, absolutamente nada parecido. Avalie as notícias. Bolsonarista morreu. Bolsonarista fez isso. Bolsonarista que era a favor do tratamento precoce morreu. As notícias elas dão um ar de sabotagem ao governo. E olha que isso é muito eficaz. Por que é muito eficaz? Porque, infelizmente, nós temos uma nação de 70% ignorantes. Sim, 70% ignorantes. Você não é, porque você não faz parte dos 70%, mas acredite, 70% das pessoas são ignorantes. Ignorantes de todos os aspectos. Você tem bolsonarista ignorante também? Tem. E qual é o problema do cara que é um bolsonarista, é um cara de direita, é um conservador, é uma pessoa ignorante que tem essas bandeiras? É que com o passar do tempo ele consegue sim ser desviado do foco. Ele consegue sim achar que algumas coisas não fazem mais sentido, que lutar pela família já não é necessário, que uma igreja não é também tão necessária. Por quê? Porque ele fala, não, eu preciso estar vivo. A fé não. Bom, são várias as questões. A arma não faz sentido, porque, ontem um cara matou o vizinho com uma arma ilegal. Poxa, realmente faz sentido. Então o que acontece? Os ignorantes eles começam a sucumbir, porque eles não estão certos das suas... eles não estão certos ali com relação àquilo que ele pensa no dia a dia. Ele pode ser movimentado o tempo todo. E como que acontece essa movimentação? Com as notícias, com os formadores de opinião. Porque bate o tempo todo. Uma hora esses ignorantes, que ser ignorante não é uma coisa depreciativa, tá bom? Ignorante é alguém que desconhece um assunto, que ignora, que consegue ser levado em função daqueles que exercem uma maior autoridade, de dominância nos assuntos, que conseguem envolver a pessoa mais facilmente. Então, o que você consome de notícia fala muito sobre o que você vai pensar isso a médio e longo prazo. Eu tenho o hábito de ver as notícias de quem tem um alinhamento mais parecido com o meu e aqueles que criticam, porque eu faço os contrapontos e analiso ali o que faz sentido e o que não faz sentido para a minha vida. Bom, e o que importa? É a minha vida? Sim, é a minha vida, a vida da minha família em sociedade. Eu não vou mudar o mundo, então não adianta eu pensar que eu quero mudar o meu vizinho, porque pouco falo com ele, ainda mais na quarentena, as pessoas não querem nem sair de casa. Quarentena que já dura um ano. Bom, o que a gente tem a dizer com tudo isto, com tudo que está acontecendo de fato? É que as notícias, elas dão a entender que todo o problema se estabelece por causa do governo. Existe um vírus que veio lá da China. Ninguém mete o pau na China. Não se fala da China porque não se pode falar mal da China. Você vai começar a criar um mal-estar dizendo que a China colocou o vírus. Mas a própria mídia brasileira diz que o Brasil é o epicentro, que o Brasil está ameaçando a economia, que o Brasil está ameaçando a saúde. Nesse caso vale a pena. Por que vale a pena? Porque é o governo Bolsonaro, bicho. Então vale a pena. Não vamos falar da China. China é poderosa. China manda suprimento. China isso, China aquilo. Não vamos falar. Não vamos ser xenófobos, com a China. Poxa, não vamos aqui criminalizar a China. Falar que a culpa é dos chineses. Não podemos. Mas o Brasil é um perigo mortal. O governo ineficaz, incompetente, não comprou vacinas antes do vírus surgir. Não, porque só falta agora dizer que o Brasil já deveria ter comprado vacina antes mesmo do vírus. É impressionante o tanto de notícias para desgastar o governo. Eles querem todos os dias uma crise. Ministro da Saúde, é ministro da Economia, é ministro da Justiça, é quando troca as Forças Armadas. Não há um segundo de crise não inventada pela imprensa. Não, a imprensa acorda com uma única missão: precisamos destruir o governo. E é muito interessante. Eu vejo pessoas como Reinaldo Azevedo, eu vejo o Marco Antônio Villa, esses caras, o antagonista. Eu vejo umas coisas que não faz muito sentido. Esses caras hoje estão abraçando o Lula. Eu tô só esperando a entrevista do Marco Antônio Villa com o Lula. Vai ser muita cara de pau.
O Marco Antônio Villa, que já disse no passado que em 1964 não teve um golpe militar, houve um governo militar que foi simplesmente convocado pela Câmara dos Deputados e pela população. Mas hoje não, hoje ele fala que é uma ditadura, hoje ele fala que é uma coisa bizarra, que foi um momento trágico da história da humanidade. Existem vídeos do Marco Antônio Villa falando isso. Essa dicotomia, essa ambiguidade nos discursos, ora uma coisa, ora outra, não define. Então, gente, é preciso estar muito atento às notícias e é preciso divulgá-las com seriedade, porque a esquerda faz um jogo muito sujo. Se a pessoa morreu, é porque era bolsonarista. Parece que o vírus escolhe os bolsonaristas. Parece que se fulano de tal cometeu um crime, vão buscar uma foto dele com a camisa do Bolsonaro, como se fosse culpa do Bolsonaro. Como se no governo do FHC nenhum eleitor do FHC tivesse cometido crime, no governo do Lula ninguém tivesse cometido crime com a camisa do PT, no governo Dilma ninguém cometeu crime, no Sarney, e por aí vai. Ei, acorda, você que está dormindo. Existe sim uma tendência da mídia que está insatisfeita. Sabe por que está insatisfeita? Você que já teve cargo público e foi dispensado, você ficou insatisfeito, não ficou? Se você tivesse sido mantida lá no cargo público, esses cargos de confiança, você votaria no cara até a morte. Pois é, a mídia hoje ela está se sentindo muito mal contemplada, porque ela não está recebendo os milhões. Analisa a Globo. O que está acontecendo com a Globo? Em plena pandemia, ela não para de bater, não para de falar que é necessário ficar em casa, quando ela tem os artistas viajando, curtindo, tirando fotos em resorts, etc. Gente, escute. O discurso da esquerda sempre foi de proteger o pobre. Sempre foi de amparar o pobre. O pobre encontra amparo onde? Posso te falar? Na igreja, meu querido. É na igreja que o pobre descobre amparo. Sabe por quê? Porque quando chega aquela mensagem dizendo que o paraíso não é aqui, que Jesus veio para os que estão caídos, os oprimidos, os desamparados, bem-aventurados que choram. Você já parou para analisar? Onde o pobre encontra força para sobreviver, para ver os seus filhos crescerem em meio ao caos, para suportar tudo. É por causa da fé, meu querido. E a fé vem de ouvir. E onde é que se ouve? É na igreja. Você pode até ouvir uma ou duas pregações no YouTube, mas o convívio em sociedade é muito importante, mesmo que seja uma comunidade pequena. Isso é necessário. As pessoas, elas existem para conviver, elas não existem para viver virtualmente. Isso não dá, gente. Por que as pessoas estão ficando doentes, desamparadas? Tem gente que gosta de notícia ruim. A pessoa olha uma notícia ruim e ela vai dormir desesperada. Só que quando acorda, a primeira coisa que ela quer é entrar no jornal para ver o que aconteceu de pior, ver se superou o que aconteceu ontem. Estamos com uma sociedade doente. Eu não. Eu escolhi ser otimista. Ainda que eu morra amanhã, ainda que eu morra hoje, eu morrerei otimista. Sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade de dominar a morte. Você também não deve ter. Tá na hora da gente romper isso. Faça com que os seus filhos sejam otimistas. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor sejam otimistas. Exale otimismo. Tá? Seja um bem-aventurado. Seja uma pessoa que sorri, que entende que há tempo de sorrir, há tempo de sofrer, e nem por isso você vai sofrer o tempo todo. É necessário. É necessário romper com tudo isso. E continuar sendo negacionista. Porque o negacionista de hoje somos nós. Somos os chamados de fascistas, de nazistas, de racistas e por aí vai. Nós que somos otimistas. Que em meio a todo esse caos, a gente acorda todos os dias como se nunca fosse morrer. Mas com certeza de que podemos morrer a qualquer instante. Porque o que a gente quer é ser feliz. O que a gente quer é conquistar. Não é receber nada em troca daquilo que nos é tomado. Olha que interessante. Estamos reclamando do auxílio. Auxílio para lá, auxílio para cá. O auxílio nada mais é do que a riqueza que você produziu. Se der a riqueza hoje para você, amanhã você vai ter que produzir mais, porque isso não estava na conta. Depois eu vou fazer um vídeo sobre questão trabalhista. Como é que funciona? Uma empresa que você põe na justiça, você sabe, a falsa sensação de que dinheiro brota de algum lugar que não se sabe qual, isso só pode estar na cabeça de gente que acredita no socialismo. Só dessas pessoas. Então tome cuidado com as notícias. Avalie bem. Não seja tomado por essas notícias que vêm de uma forma só desmotivar a gente.
tá? Vem de uma forma só sabotar a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa força. Galera, vamos ficar forte. Tamo junto. Um ótimo dia para todo mundo. Até mais.